receber nosso pastor. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. E bom dia só se for com Jesus. Sem Ele não tem bom dia, né? Nós estamos ali, o irmão Tiago está batalhando ali para ver se normaliza a questão da nossa transmissão. Eu estava falando com ele agora de manhã, e é bom que todo mundo escute. Se não tiver travado aí, né? Travado. Tem um negócio de travar. A internet aqui está boa, a internet lá está boa. Então, o que é que está travando? Será que é o provedor? Que diacho que é que fica travando esse trem? Eu sou facinho de acabar com isso. Sou facinho, muito fácil de guardar 30 mil reais, jogar dentro das caixas e ficar quieto, guardar. Aí, se nós não podemos ter uma coisa que funciona, como é que eu vou fazer um estudo aqui, crendo que a igreja de Vianópolis está acompanhando, que a igreja de Bonfinópolis está acompanhando, e depois eles são obrigados a mudar para outra transmissão que não trava. Então, se tem outra transmissão que não trava, a nossa também precisa funcionar e não travar, né? Tem esse negócio de travar, eu estou discordando disso, viu, irmão Felipe? Estou discordando desse negócio de travar. Muito bem. Enquanto isso, ele está se ajeitando ali. Nós temos aqui a visita dos evangelistas lá de Anápolis, né? Irmão Jeremias e irmão o quê? Genês. Meu Deus. Esse nome, irmão, eu não lembro de eu ter ouvido ele, não, mas já ouvi você apresentando, mas nunca observei esse nome estranho. Eu vou até escrever aqui na minha letra. Aqui, ó. Ó, ficou bem diferente, né? Mas eu queria que vocês viessem aqui dar um bom dia para a igreja e com isso nós estamos dando boas-vindas para vocês, né? E tem a irmã Thalita também, que está acompanhando eles. Essa é mais conhecida aqui em Bulhões, né, irmã Thalita? Deus abençoe. Faz favor, todos dois, dá um bom dia aqui. Muito bem. Irmão Genês. Deus abençoe. Por favor. Bom dia com Jesus, irmãos. Na verdade, eu resido em Cocalzinho de Goiás, né? Os irmãos colocou de Anápolis, mas congrega ali com o pastor Júlio César Macedo. E é um privilégio estar ali ao lado dele, ao lado dessa mensagem, né? Que Deus tem levantado, né? Esse povo que Deus tem levantado nesse país. Na verdade, que nós vemos que é Deus em tudo, pastor Valdo. Eu estive esses dias na chácara do irmão Marco Antônio, lá, que ele mudou para um sítio agora. Estou de férias, fui passar uns dias lá com ele, comentando com ele sobre o nível de fé do nosso plenário, né? Lá, o que a gente tem visto, o pouco que eu tenho conseguido participar, e como a gente vê Deus agindo através do ministério do pastor Joaquim, e de cada um que vai ali. Se você vai num bom espírito, você vê como Deus age, como Deus está trabalhando com o povo.
E a gente visita, a gente sai passeando, a gente vê o espírito da mensagem. E é isso que o profeta fala aqui na mensagem, o homem interior, sobre a atmosfera. Quero ler um parágrafo aqui, o parágrafo 61, a segunda parte, ele diz: meu coração está faminto para ver esta atmosfera. Veja, a atmosfera é o que traz isso, veem? A atmosfera traria. Se cada pessoa aqui entrasse em uma perfeita harmonia, isto estaria resolvido. Vejam, como uma maneira natural para que um ovo choque é colocá-lo embaixo da galinha. E ele chocará, porque é a atmosfera, é aquecido, mas se você apenas embrulhá-lo em um cobertor, mantendo-o aquecido, ele chocará de qualquer modo. Coloque-o em uma incubadora, ele chocará de qualquer forma. Veem? É a atmosfera que produz os resultados. E esses dias eu pregando lá em Cocalzinho, eu disse para os irmãos: irmãos, a atmosfera do irmão Brana com aquele touro valente foi tão grande que aquele touro foi libertado ali naquela hora, que ele caiu aos pés do irmão Brana. Nós vemos a atmosfera de Abraão, de Isaac. Isaac tinha uma atmosfera tão boa que o povo ali da região quis fazer paz com ele, aliança com ele, diz a Bíblia, porque via Deus nele. Então, se nós realmente carregarmos a atmosfera, nós vemos que as coisas mudam. Daniel ali na Babilônia, aquela atmosfera mudou aquele quadro, né? Nós vemos que a atmosfera produz todo o resultado. Deus abençoe, irmão. Deus te abençoe. Bem-vindo. Por favor, irmão Jeremias. Deus abençoe. Um bom dia com Jesus para toda a igreja. Eu vou justificar alguma coisa aqui. Escreveram no papel evangelistas, mas evangelista é o irmão Genés. O irmão Jeremias, ele fala pouco, e principalmente no púlpito assim, né? A gente fica, é um pouco complicado, é difícil. Mas eu estou aqui para fazer uma coisa, junto com vocês, aproveitar desta mesa espiritual e comermos juntos. Né? Isso é bom, nesta atmosfera, e participarmos dessa mesa espiritual. Eu vou saborear junto com a igreja. Agora, falar, evangelizar, pregar, é para o irmão Genésio, o pastor Ivaldo. A gente, só um bom dia mesmo. Deus abençoe vocês. E vim acompanhando o irmão Genésio de férias, ele não conhecia aqui o local para vir. Eu falei assim: não, eu vou com ele e aproveito também e entro na atmosfera como uma parte da noiva. Amém. Deus abençoe. Deus te abençoe. Obrigado. Então, irmão Genésio, ele tinha me falado lá no encontro que ele queria fazer uma visita aqui para nós. E veio mesmo, né? Deus o recompense, Deus o abençoe. Então, aqui notificado, só está a irmã Márcia e família lá na Fazenda Jacaré, e mais 9 conexões não identificadas. A igreja de Bonfinópolis e a igreja de Vianópolis. Um abraço fraternal a todos. Nós vamos ler, eu li um texto hoje de manhã que me chamou muita atenção. 1 Coríntios, capítulo 10. Eu gostaria de ler esse texto antes de nós entrarmos no estudo da mensagem. Perguntas e respostas sobre Gênesis. Creio que seremos ricamente abençoados. Vamos ficar de pé. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 14. A idolatria e culto aos demônios. Me chamou a atenção. Portanto, meus amados, foge da idolatria. Fugir da idolatria. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo.
Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne: os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aí agora ele vai passar a falar sobre a liberdade e caridade cristã. Eu queria só ler esse trecho. Senhor Jesus, agradecemos a Ti por esta manhã, pelo privilégio de ser um membro deste corpo, o corpo do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós participamos do mesmo pão, do mesmo cálice, servimos na mesma mesa e estamos unificados no corpo espiritual que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Aceita a nossa gratidão por estar neste companheirismo, como acaba de expressar o nosso irmão, nessa atmosfera espiritual, que cada um de nós possamos ser esse criador de atmosfera, possamos ter uma atmosfera benigna, uma atmosfera agradável, que contagia alguém mais. Se isso acontece, cremos que o último eleito será contagiado, o último eleito entrará. Aceita a nossa gratidão, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, que Deus abençoe sua palavra em nosso coração. Antes de prosseguir, eu gostaria que o irmão Iraí cantasse mais um hino para nós, por favor. O meu desejo que Deus colocou no meu coração foi para fazer esse estudo na escola, exatamente para a igreja de Bonfinópolis e de Vianópolis participar junto conosco. Se alguém não pegou a literatura aí em Vianópolis ou em Bonfinópolis, vocês está aí à disposição na portaria aí. Cada um pode pegar a sua mensagem aí. E vamos ter, creio assim, que uma unidade maior fazendo isto. Vamos, bom, Iraí, canta mais um hino aí para nós, por favor. Eu canto sempre alegre. Eu gosto de falar aqui para cantar e já começar. Então deixa eu começar. Eu canto sempre alegre e vou dizer porquê. Meu fardo ele levou. Se alguém me perguntar, eu lhe direi assim: meu fardo ele levou. Seu sangue derramou e meu coração lavou. Os meus pecados todos carregou. No mar se pegou, pra sempre me deixar. Meu fardo ele levou. Eu acho que é o 103. Vamos cantar esse mesmo? Já escolheu. Se não for 103, 104.
Ou 204, acho que é isso, 100. Cento e três, irmão. 103. Eu canto sempre alegre e vou dizer porquê. Meu fardo ele levou, não tem meu fardo ele levou, seu sangue derramou e meu coração lavou, os meus pecados todos carregou. No mar do esquecimento, pra sempre os quis deixar, meu fardo ele levou. Ao ver Satã tentar, eu lhe direi assim, meu fardo ele levou. Minha alma perdoaste, porém foi tudo em vão, meu fardo ele levou. Seu sangue derramou e meu coração lavou, os meus pecados todos carregou. No mar de esquecimento, pra sempre assim deixar, meu fardo ele levou. Pra Cristo eu vivo agora e bem feliz estou, meu fardo ele levou. Divina melodia, minha alma entoará, meu fardo ele levou. Seu sangue derramou e meu coração lavou, os meus pecados todos carregou. No mar do esquecimento, pra sempre assim deixar, meu fardo ele levou. É bom, né, uns apertos desses, porque aí deixa uns hinos assim já engatilhados, né? Às vezes o cântico até marcado. Chamou, já começa a cantar. O pastor Ivaldo, ele não gosta de buraco. Se deixa um espaço aí, o povo fica assim, mas o que está acontecendo? Né? E eu estava falando com o Montiago ali, parece que vai funcionar melhor. Então vamos ver. Perguntas e respostas sobre Gênesis. Esta mensagem foi pregada pelo irmão William Marion Brana no dia 29 de julho de 1953, exatamente 10 anos antes da revelação dos 7 selos. Tá vendo? Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. Agora, se alguém tem algumas perguntas que queria entregar, ora, simplesmente mande-as. Deixe alguma criança trazê-las, ou que quer que você queira. Ou talvez, se passamos, eu recebi cerca de 6 aqui em uma página. E então aqui, nós recebemos 2 ali. Agora, nós queremos descobrir. A razão pela qual fazemos isso é para descobrir o que está na mente das pessoas, sobre o que elas estão pensando. Esse é o objetivo das perguntas e respostas. É para o pastor ter conhecimento do que é que as pessoas estão pensando, o que é que está no coração das pessoas. Por isso que vale a pena a pergunta. E isso é o que faz uma boa igreja forte. Você tem que ter os
você tem que ter os tempos, simplesmente como você tem que remover os carrapichos, como vocês sabem, e tudo, tirar todas as coisas fora do caminho, da maneira que você possa se mover calmamente. Olha, vamos repetir isso aí. Você tem que ter os tempos, simplesmente como você tem que remover os carrapichos. Será que não tem alguns carrapichozinhos para ser removidos nesta manhã? Como vocês sabem, e tudo, e tirar todas as coisas fora do caminho, de maneira que você possa se mover calmamente, tranquilamente. Na agitação, o Espírito Santo não desce. Aí você que sabe. Você quer continuar essa vida agitada, vai continuar sem o Espírito Santo. Você quer ver a coisa, a atmosfera, calma, tranquila, aí ele desce, aí ele unge. Vê? Então, agora, essa é a razão pela qual, de vez em quando, temos perguntas. Uma noite é para descobrir essas coisas. Agora, se há alguma pergunta que... Agora, desta vez eu como que abri isto escancaradamente. E eu disse, agora, costumava ser que eu dizia, agora, se qualquer pessoa, simplesmente qualquer coisa relativa à Escritura, responda, pergunte. Obrigado, meu irmão. E eu dizia, simplesmente qualquer coisa relativa a uma Escritura, responderemos. Vem, que nós a responderemos. Mas nesta noite eu disse, vocês sabem. Então eles vêm ao redor e eles dizem, irmão Bill, me fizeram uma pergunta. Você pensa se o fulano fez certa coisa, aquilo é cristianismo? Bem, isso é como agravar alguém. Quer dizer, fazer uma pergunta capciosa é agravar alguém. Você não está fazendo... Quando você faz uma pergunta capciosa para servir para outra pessoa, você não vai tirar proveito daquilo para você. Você está querendo atingir a outra pessoa. E isso não faz bem. Parágrafo 5. Bem, isso é como agravar alguém, mas eu disse, deixe-os ter isso nesta noite. Vejam, está tudo bem. Assim nós podemos simplesmente descobrir se há qualquer agravo sendo feito. Eu realmente me sinto bem nesta noite. Cortei a grama a tarde toda, fora, no sol quente. Então eu me sinto realmente muito bem. Nós temos uma reunião vindo em breve agora. Não se esqueçam, 23 de agosto, no estádio em Chicago, até 5 de setembro. Espero um grande tempo no Senhor lá. E tem sido anunciado em todos os lugares agora, e todos os diferentes jornais estão estampando isso. Nós esperamos um grande tempo. Agora, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu acho, em uma página aqui, e todas elas relativas à mesma coisa, de volta no livro de Gênesis. Agora, a primeira é Gênesis 1, 26, ou 1, 26 ao 28. É onde a pessoa eles perguntaram o que isto seria. O que é esta pergunta? Eu quero dizer, fizeram a pergunta, me perdoe, e nós queremos ter isso primeiro. Agora, eles têm isso escrito aqui. Se você quer seguir após isso, está tudo bem. Disse, Deus criou o homem, macho e fêmea os criou. Vem. E então, na próxima, ele tem Gênesis, ou ele ou ela, tem Gênesis 2:7. Ele formou o homem do pó da terra.
aquele é outro lugar. E eu lerei todos assim, nós podemos tê-los juntos aqui, de maneira que você possa ver. Agora, a primeira frase disto agora diz: Deus criou o homem, macho e fêmea. Criou o homem, macho e fêmea. Agora, aquele eu penso, o primeiro ponto. Agora, em Gênesis 2:7, diz: Ele formou, sublinhado, mas primeiro ele criou. Em Gênesis capítulo 1, verso 26, ele criou. Em Gênesis 2:7, ele formou. Tem uma diferença aí, não tem? Ele tem isso sublinhado. E ele formou, sublinhado, o homem do pó, e soprou em suas narinas, e assim por diante. Agora, qual é a diferença? Ou, onde está a conexão nas escrituras acima? Agora, agora vem a resposta do profeta. Se você tem isso anotado, Gênesis 1, 26 a 28, e Gênesis 2, 7, agora, é uma coisa muito delicada. Eu simplesmente tenho minha própria ideia disso. Assim eu simplesmente darei isso a vocês da maneira que sinto que é. E se vocês sentem diferente, bem, isso está simplesmente bem. Quer dizer, o irmão Brana, ele mostrava o que ele via nas Escrituras, ele mostrava o que Deus mostrava para ele, mas ele também não importava se as pessoas tivessem outra ideia daquilo. Ele não ia questionar. O maior erro do ministro é ele transmitir a sua ideia e querer implantar a sua ideia, querer fazer as pessoas obedecer a sua ideia. Nós temos que levar o povo a obedecer à palavra de Deus. Nós temos que levar o povo a viver a palavra de Deus, não a obedecer a nossa ideia, não estar debaixo de uma sugestão nossa, vocês entenderam isso? Então o irmão Brando era muito democrático. Acho que às vezes nós estamos precisando mais de democracia no nosso meio. É claro que você viu que, se for olhar para o mundo político, isso só trouxe derrotas, porque virou a baderna que virou. A democracia virou a baderna que virou. Então nós não podemos deixar no espiritual também tornar uma coisa desorganizada. Eu quero cumprimentar o irmão Neville nas boas respostas que ele deu àquelas perguntas ali. Agora, elas foram boas. Agora, em Gênesis 1, 26, Deus fez o homem à sua própria imagem. E se você notar, nós pegaremos isso assim. Você pode ler, Gênesis 1, 26. Se você quiser ler adiante conosco, nós ficaríamos contentes por você fazê-lo. Confira comigo. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Agora, eu tenho ouvido isso discutido muitas vezes, e ao redor do mundo surgem discussões sobre isso. Agora, em Gênesis 2,7, observe o que ele fez aqui, correto? Aqui está. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Agora, que espécie de formação? O indagador pergunta: que conexão tem Gênesis 1, 26 com Gênesis 2, 7? Deus criou dois homens? Isso é uma pergunta quase que natural de cada pessoa quando ele começa a ler a Bíblia.
logo no começo da Bíblia. Mas espera aqui, aqui Deus criou o homem macho e fêmea. Agora aqui em Gênesis 2,7 fala, e Deus formou o homem do pó da terra. É 2 homens? A mente natural vai ficar meio assim, preocupada. Quer dizer, Deus criou o homem 2 vezes? Cria no primeiro capítulo, depois forma no segundo capítulo. Como é que é isso? Qual era o homem? E qual? Que conexão isso tem? O quê? Como isso se conecta na Escritura? Parágrafo 15. Agora vem a luz do profeta. Bem, agora, se você notar atentamente agora em Gênesis 1:26, vamos pegar a primeira parte primeiro. Deus disse, façamos. Agora, façamos, nós é um. Façamos o homem à nossa imagem. Nossa. É lógico, nós percebemos que ele está falando com alguém. Ele estava falando com outro ser. Façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e o deixamos ter domínio sobre os gados do campo. Se você notar na criação, a primeira coisa que foi criada, é lógico, foi a luz. Você segue descendo através da criação. A última coisa que foi criada foi o quê? Um homem. E uma mulher foi feita depois do homem, correto? A última coisa que foi criada na criação de Deus foi o gênero humano. Mas quando Deus fez seu primeiro homem, se você notou, Gênesis 1:26, ele o fez na semelhança dele mesmo. Em Gênesis 26, Deus fez o homem à semelhança dele mesmo. Ele foi feito à imagem de Deus. E o que é Deus? Agora, se nós pudermos descobrir o que Deus é, nós podemos descobrir que espécie de homem ele fez, em Gênesis 1:26. Agora, São João capítulo 4, você lê isso, Jesus falando da mulher se você quiser voltar a isso, eu não tenho muito tempo, eu simplesmente não as anotei, simplesmente tenho que tomar isso da memória. E você procure por elas agora, se eu puder encontrá-las rapidamente. Agora, vamos começar por volta do capítulo 4, verso 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu, eu creio que temos que tomar um pouquinho acima disso, agora, para encontrar o que eu quero que vocês vejam aqui. Talvez eu possa encontrar isso aqui embaixo. E o que eu quero ver? O que diz, verso 23 e 24, correto? Vós adorais, é isto, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. E é certo? E é certo. Mas a hora vem, Jesus falando com a mulher, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores, judeus e gentios, adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim os adorem. Agora o verso seguinte é onde eu quero. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Agora, se Deus criou o homem à sua própria imagem e à sua própria semelhança, que espécie de homem ele criou? Quer dizer, o profeta fez uma base
para você mesmo responder na sua mente que espécie de homem que Deus criou. Ele foi lá no princípio, veio cá no Novo Testamento e mostrou uma base na Escritura para você, para a sua própria mente ser aberta para saber que homem, a sua imagem que ele criou em Gênesis 1:26. Que espécie de homem ele criou ali? Um homem espírito. Então, em Gênesis 1:26, Deus criou um homem espírito. Agora, se você notar, depois dele ter feito toda a criação e criado um homem espírito, a leitura encerra isto agora, para que aquele que me fez a pergunta encontre isto, que Deus deu domínio do gado e dos peixes e tudo ao homem, mas em sua formação ali, ele fez o homem à sua própria imagem para conduzir o gado, conduzir as bestas do campo, exatamente como o Espírito Santo guia o crente hoje. Exatamente como o Espírito Santo guia o crente hoje. Ele foi, em outras palavras, Adão, o primeiro homem nas criações inferiores de Deus. A primeira criação foi Deus ele mesmo. Então de Deus veio o Logos, o qual era o Filho de Deus. Então do Logos, que era a palavra, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Do Logos veio o homem. Eu tenho um lindo quadro em minha mente agora, se vocês pudessem fazer uma pergunta, fazer uma pequena viagem comigo. Eu creio que já falei sobre isso antes, mas para levar isso ao lugar onde você tenha certeza de ver isso, agora vamos fazer uma pequena viagem de volta por um pouquinho de tempo. Agora, não pense no quão quente está. Aqui dentro está bem melhor do que lá fora. Lá está bem mais quente do que aqui. Vamos tomar nossas mentes diretamente no que vamos falar e pensar agora. Vamos voltar 100 milhões de anos antes de alguma vez existir uma estrela, lua ou qualquer coisa no mundo. Essa você não lembrava, essa você não esperava que o Mombrano ia falar não, né? Voltar 100 milhões de anos. Aí a ciência fica falando aí milhões e milhões de anos. Agora o irmão Brano usa essa expressão. Isso aqui é muito bom para acabar com muita especulação. Questão de data, questão disso e daquilo. É como se as pessoas ficassem preocupadas com datas que o irmão Brana mencionou, e como 1977 e outras datas que ele fez menção. Gente, se tem uma coisa que nós temos que preocupar agora, não é mais com datas. A coisa que eu preciso preocupar agora é se a minha vida está pronta para subir no rapto. A coisa que você precisa preocupar agora é a única. Eu estou pronto para subir no rapto? Porque a qualquer momento ele acontece. Nós não temos que estar preocupados com 2020, nós não temos que estar preocupados com 2050. A ciência sempre está jogando 20, 30 anos na frente. Eu estava comentando esses dias, em 1970, 1980, nessa década aí de 70, de 80, a ciência disse, olha, o mundo vai ter acabado em 2020. 2020 não vai existir mais água doce, 2020 o mundo terá acabado, o mundo não suporta mais, a população não comporta mais. A ciência naquela década de 80 por ali, eles proclamaram isso. O que falta para 2020? Você já pensou nisso? Quer dizer, de 77 para cá, o Mombrano disse que por volta de 1977 se daria o rapto. Nós estamos em volta de 77 até hoje. Mas está muito mais perto do rapto hoje do que estava em 1977.
E não teve gente lá em 1977 que ficaram prontinhos para esperando, e vai acontecer o rápido, vai acontecer o rápido, ficaram numa expectativa tremenda. Essa expectativa agora ela deve ser constante na nossa vida. Ela deve ser constante, você deve estar constantemente esperando Jesus a qualquer momento. Você está trabalhando, mas Jesus está às portas. Se Ele vir, eu paro com isso aqui agora e vou. Tem nada que me impede. Vamos derrubar a igreja, reconstruir outra, vamos reformar esta e fazer ela muito linda, muito chique, vamos fazer qualquer coisa, vamos. Mas se Jesus vier, nós larga tudo do jeito que está e vai com Ele. Essa deve ser a maneira de nós trabalharmos, essa deve ser a maneira de você encarar a sua vida espiritual, se é que nós queremos ir no rápido. Mas às vezes nós ficamos muito amarradinhos nas coisas de baixo. Nós temos outras coisas que são mais preferenciais na nossa vida do que os cultos, do que a oração, do que a leitura da Bíblia. E isso vai estorvando, vai nos estorvando. Que atmosfera de rápido que nós vamos ter? Então, é a questão das datas aqui, por isso que deu essa brechinha, né? Parágrafo 24. Vamos voltar 100 milhões de anos antes de alguma vez existir uma estrela, lua ou qualquer coisa no mundo. Agora, houve um tempo quando não havia nada aqui. Tudo era simplesmente para sempre e eternidade. E toda a eternidade era Deus. Ele estava lá no início. Quer dizer que eternidade, irmãos, aí nós podemos falar 100 milhões de anos, 100 milhões de anos, 200 milhões de anos, 1 trilhão de anos, é eternidade. Eternidade não tem números, tem numerologia para a eternidade. E olha o tanto que a coisa é simples. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna é milhões e milhões e milhões de anos. Você viu o tanto que é grande e simples? Nós precisamos ficar, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. O homem interior aí, tua casa, não, para com isso, para com aquilo, para com isso, para com aquilo. Não, gente. À medida que você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, você aceita o perdão dos seus pecados, isso tudo para. Essas coisas do mundo para. Parágrafo 25. Agora, vamos sair aqui à beira desse corrimão e olhar e ver essas coisas acontecerem. Deus nunca foi visto por alguém em nenhum tempo. Por quê? Por que Deus nunca foi visto em nenhum tempo por alguém? Vamos, responda, alguém e responda, por que é? Não é possível que ninguém sabe. Será que olha lá, o irmão Valterciso respondeu lá. Será que a minha audiência está tão mal instruída desse tanto, irmão Isaac? Que é isso aí? E os evangelistas aí, não? Porque ele era espírito, gente. Como é que vai ver um espírito? Espírito não se vê. Está aí, ó. Deus nunca foi visto por alguém em nenhum tempo. Nenhum homem pode ver Deus na forma de corpo, porque Deus não está em forma de corpo. Deus é um espírito, correto? Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho unigênito, esse o fez conhecer. Amém. 1 João, parágrafo 27. Agora, mas notem agora, não há nada, há simplesmente espaço, não há luz, não há trevas,
Não há nada. Isto simplesmente não parece nada. Mas ali dentro está um grande ser sobrenatural, Deus Jeová, quem cobriu todo o espaço de todos os lugares em todos os tempos. Ele era a eternidade à eternidade. Ele é o início da criação. Aquele é Deus. Ele está falando do Espírito. Você já deve ter observado isso. Aquele é Deus. Não se pode ver nada, não se pode ouvir nada, nenhum movimento de um átomo no ar, nem nada, nem ar, nem nada, mas todavia Deus estava lá. Aquele era Deus. Agora, vamos assistir por uns poucos minutos, e depois de um tempo, nenhum homem o tem visto. Agora, aquele é o Pai, aquele é Deus o Pai. Agora notem, então depois de um tempo, eu começo a ver uma pergunta, ou digo, uma pequena luz sagrada começar a se formar, como um pequeno halo ou algo. Você só poderia vê-la por olhos espirituais, a olhar agora. Eu quero que vocês acompanhem bem o raciocínio do irmão Brana para chegar a mostrar a diferença de e criou Deus o homem à sua imagem e semelhança e formou Deus o homem do pó da terra. Então vamos acompanhar bem o raciocínio do profeta. Veja bem, o 28. Notem, então depois de um tempo, eu começo a ver uma pequena luz sagrada começar a se formar, como um pequeno halo ou algo. Você só poderia vê-la por olhos espirituais. Ao olhar agora, enquanto estamos olhando, toda a igreja agora, nós estamos de pé sobre um grande corrimão, observando o que Deus está fazendo. E nós chegaremos diretamente a esta pequena pergunta, a esta pergunta aqui, e vocês verão como ele atrás. Agora, ninguém tem visto a Deus. E agora a próxima coisa que nós começamos a ver, olhando por olhos do sobrenatural, nós vemos uma pequena luz branca se formando lá fora. O que é aquilo? Aquilo foi chamado pelos leitores da Bíblia de Logos, ou o ungido, ou a unção, ou como eu ia dizendo, a parte de Deus começa a desenvolver em algo de maneira que seres humanos pudessem ter algum tipo de uma ideia do que era aquilo. Era uma pequena fraca, uma pequena luz movendo ele, aquela era a palavra de Deus. Agora, Deus deu a si mesmo o nascimento a este filho, o qual era antes que alguma vez houvesse um átomo ou um ar para fazer um átomo. Aquilo foi, vejam, Jesus disse: glorifica-me, Pai, com a glória que nós tínhamos antes da fundação do mundo. Veja bem além. Agora, em São João 1, ele disse, no princípio era o verbo, quando o primeiro, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se desdobrando em um ser humano. Agora observe como ele fez. Agora lá atrás, então, quando este pequeno halo vem, agora nós ainda não podemos ver nada, mas simplesmente pelos olhos do sobrenatural, nós vemos um halo ali. Tudo começou com um halo de luz. Agora, aqui, porque antes era tudo eternidade, 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 eternidade.
tem uma mensagem que o irmão Branham diz que Deus nem era Deus ainda. Por quê? Porque Deus quer dizer objeto de adoração. E Ele não tinha criado nada para adorar. Aí ele começa com a criação do Filho. Engraçado, né? A Bíblia diz que Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Quando ele se manifestou em carne, é que cumpriu aquilo que ele já tinha sido sacrificado por nós antes da fundação do mundo. Deus fez uma lei tão tremenda que ele sabia que o homem quebraria essa lei. E o único que podia absolver o homem seria ele próprio. Porque ele daria a sua própria vida e a retomaria de volta. O homem não pode fazer isso. Se eu morrer para te salvar, eu não posso retomar minha vida de novo, e aí você fica sem salvação, porque o seu Salvador morreu. Você viu que não adianta nós ficar morrendo para salvar os outros? Pode acontecer uma coisa, pode que alguém morra, Deus tem um propósito em levar alguém desta dimensão, para que através daquela morte, alguém que estava em volta dele possa despertar e dizer, opa, espera aí, se eu continuar nessa caminhada que eu estou, eu não vou encontrar com ele lá do outro lado. E aí ele reflete naquilo e volta para a comunhão, volta para a igreja, acerta sua vida. Aí é outra coisa, não que aquela pessoa morreu para salvar o outro, não. O outro foi salvo porque ele viu aquela pessoa morrer. Viu que aquela pessoa morreu em Cristo e ela também quer morrer em Cristo. Aquela questão da tua casa lá. Quantos irmãos, irmãs, jovens, mesmo já homens maduros, mulheres maduras, eles foram salvos depois que seus pais morreram. E o irmão Branham diz assim, aquilo é porque aqueles pais morreram na fé, e eles tiveram fé para a salvação dos seus filhos, e eles oravam pelos seus filhos, mesmo eles não vendo a salvação deles, Deus os salvou, eles alcançaram a experiência deles depois. E o irmão Branham diz, quantos deles que vêm ao altar e dizem, olha, a minha mãe está do outro lado, ela orou por mim, e se ela me ver aqui, eu arrependido aqui, acertando minha vida com Deus, ela vai ficar muito feliz. Deus deu 7 filhos de Jó no céu para ele, por causa que a fé que ele exerceu pela sua família. Ah, irmãos, isso é rico, é muito rico isso. Nós estamos no 33. E quando ele disse, um átomo irrompeu e o sol veio à existência. Eu acho que eu saltei um pouco aí. Eu vou ter que pegar o 33 de novo. Tenha paciência um pouquinho. Às vezes eu paro para o comentário e não marca onde que eu parei, depois acontece isso. Lá atrás, então, quando este pequeno halo vem, nós ainda não podemos ver nada, mas simplesmente pelos olhos do sobrenatural, nós vemos um halo ali. Agora, aquele é o Filho de Deus, o Logos. Agora, eu posso vê-lo brincando ao redor, como uma pequena criança perante a porta do Pai, com toda a eternidade. Vem, e agora, então, em sua separação imaginária, ele começa a pensar no que as coisas seriam. E eu posso ouvi-lo dizer, haja luz. E quando ele disse, um átomo irrompeu e o sol veio à existência, girou por centenas de milhões de anos. Girou por milhões e centenas de anos, formando clinqueres. Nunca tinha ouvido essa palavra. Formando clinqueres e queimando e formando como é hoje. Ainda queimando, ainda quebrando átomos.
Se a bomba atômica alguma vez se soltasse e a corrente atômica tomaria, esta Terra seria como o Sol, além, simplesmente estourando e explodindo. E se você pudesse ficar de pé em outro continente e olhasse para isso, pareceria outro Sol, onde os átomos estariam queimando esta Terra, se aquela corrente alguma vez se soltasse e ele simplesmente começasse a girar, girando daquela maneira, milhões de milhas alcançaria essas grandes chamas de bilhões de Fahrenheit, de calor que sai daquele sol. Hã? Então, eu estudei muito pouco para saber essas coisas. O Moiraí está dizendo que é um aparelho de medir caloria. E sai do Sol. Aí ele está mostrando o seguinte: se nós estivéssemos em um outro continente e nós olhássemos para a Terra e ela estivesse girando, milhões e milhões de girando, aquilo incandesceria de tal forma que explodiria em chamas. E ela ficaria parecendo um outro Sol. Acho que aí deu para você entender esse parágrafo 33 aí. Agora observe isso, 35. Lindo. Observe isso agora, lindo. Agora, ele fez o Sol. Então a primeira coisa que você sabe, um grande clinker. E essa aqui? Caiu dele. Ali atrás ele falou clinkeres. Cadê o doutor aí, irmão? Aí, ó. Está chegando lá, ó. Estou falando a vocês que eu estudei pouco. Obrigado, irmão. O irmão está dizendo que já nos ajudou, ó, que um clinker é como se fosse uma grande pedra em formato de bola, que desprendeu dele. Olha só, desprendeu do Sol. Ele fez o Sol. Então a primeira coisa que você sabe, um grande clinker caiu dele. Eu acho que esse clinker vai ser a Terra. Você quer ver? Eu não li a mensagem ainda. Pesava cerca de, simplesmente, parecido com esta Terra. Ó. E ele o deixa cair por uma centena de milhões de anos, e ele o para. Então outro se solta, e ele deixa isto soltar e cair milhões de anos, então ele o para. Agora, nós estaremos de pé vendo isto vir à existência. Ele chamou a igreja para fazer uma viagem lá muito atrás e começar a olhar e ver o cenário que Deus fez, quando Deus estava criando o mundo. Acho que agora deu para vocês entenderem melhor por que ele está falando dessa maneira. Mas agora que você vem falar? Você tinha que ter falado na hora. Como é que é? 35, terceira linha. Vamos repetir o 35. Então a primeira coisa que você sabe, um grande clinker caiu dele, pesava cerca de, simplesmente parecida com esta terra. Não, ué. Isso aqui eu li, ué. Então este Logos aqui agora, o Filho de Deus, o está observando. Ele o deixa cair por uma centena de milhões de anos e ele o para. Você viu o Filho de Deus aí, o Logos, está observando? Então outro solta e ele deixa isso soltar, cair 100 milhões por milhões de anos. E então ele o para. Agora, nós estamos de pé vendo isto vir à existência. Agora, ele tem algo em sua mente. E o que ele está fazendo? Ele está escrevendo sua primeira Bíblia.
A primeira Bíblia que o homem alguma vez olhou foi as estrelas, o zodíaco, e é perfeita. Aí a gente sabe por que uns uns são emburradores, outros não são, né? Uns são uns são brincalhão, outros são sérios. Aí aquele que é brincalhão fica reprovando o sério. Eu gostei do que a irmã estava tratando com as crianças hoje. Quer dizer, aquele que é brincalhão fica reprovando o sério. Ixi, mas que pessoa fechada, né? Que cara fechada é essa? Parecendo que está emburrada, né? O outro que é sério, que já tem uma cara de emburramento mesmo, aí fica como é que fala? Fica reprovando aquele que é alegre, que é brincalhão. Sim, mas que pessoa oferecida, que pessoa, olha, ela entra em tudo, ela dá palpite em tudo, olha que barulhão que ela faz. Ai, meu Deus do céu. E sabe o que aconteceu isso? Sabe por quê? Por causa do dia que você nasceu. Vai lá reclamar para Deus. Reclama para Deus. Senhor, por que o Senhor me formou desse jeito? Senhor, por que o Senhor me formou com essa cara de emburramento? Qualquer coisinha se estrepa. Tem gente que você não pode falar nada para elas, que elas estrepam fácil. Aí no berçário vocês estão ouvindo, mesmo com as crianças dando trabalho aí? Tem gente que dá, gente, é uma cara de emburramento, é uma cara, você não pode falar nada, que ela se emburra, ela vai embora, não toca mais, não canta mais, meu Deus do céu, que situação difícil. Já tem outras que não, é maleável, é fácil, você trata com elas, é facinho, elas são... Isso tudo por causa do nascimento lá, das estrelas, do zodíaco. Olha, começou no dia da sua concepção, no dia. Essa primeira Bíblia começou a te influenciar. Aí depois os pais não se preocupam que na gestação a atmosfera do lar deles está influenciando seus filhos dentro do ventre da mãe. E eles parece que não têm essa consciência. Aí depois nós não queremos filhos traumatizados, ou traumatizados, sei lá como é que fala aí. Mas os bichinhos já saem do ventre traumatizados. Já entram nessa dimensão com traumas. Já nasceu com traumas. Que Deus tenha misericórdia. Deus nos ajude. A primeira Bíblia que o homem alguma vez olhou foi as estrelas, o zodíaco, e é perfeita. Simplesmente, isso encaixa com esta Bíblia aqui. Isso começa, o primeiro do zodíaco é a Virgem, está certo? O último do zodíaco que é o leão. Essa é a primeira vinda de Jesus. Ele veio através de uma virgem. A segunda, ele vem como leão da tribo de Judá, vem. Ele escreve tudo, a era do câncer e tudo mais. Agora, ele coloca tudo isso no céu e o estabelece, todos esses meteoros, pedaços de terra e de sol pairando aqui. Agora, quando a ciência sai para procurar por aqueles projéteis que caem, aquilo não refuta Deus. Aquilo só prova isso para mim. Vejam, aquilo só faz isso mais real. Agora notem, todos esses projéteis parando ali fora, longe daquele sol quente e caindo através do ar, é lógico, eles se acumularam. E a primeira coisa que você sabe,
e isso começou simplesmente um iceberg. Agora, aquilo era esta terra vindo à existência. Só um grande velho pedaço de brasa que se soltou do além. Bem abaixo disso agora, não há nada mais que um vulcão em erupção, queimando completamente. As erupções vêm de todos os lados, vulcânicas, e a ciência alega que este mundo é a crosta no topo dele, onde nós vivemos, é simplesmente parecido com a pele de uma maçã. E todas os... Agora, há 25 mil milhas ao redor e provavelmente 8 mil milhas, que seriam aproximadamente 8 mil milhas de espessura. Simplesmente pense, ali dentro está um vulcão queimando. E 2/3 da terra, mais do que 2/3 dela, está na água. E 1/3 dela está em terra, cerca de 1/3. E simplesmente olhe para esta crosta na qual estamos vivendo. Está cheia de explosivos perigosos, gás, gasolina, óleo, tudo. Está certo? E os 2/3 dela, mais do que 2/3 dela, água. Qual é a fórmula da água? 2 partes de hidrogênio e 1 parte de oxigênio. Explosivos. Agora, veja bem. Aí ele mencionou o centro da Terra, o centro. Você cavar aqui, tantos milhas de espessura aqui, você cavando, você vai chegar na bola vulcânica. Puro vulcão está aí, no centro da Terra, aí, nesse globo terrestre. No centro dele é vulcão puro. Aí você vem para a superfície, 3 partes, 1 parte é terra e 3 partes é água. Aí você imagina só, o que é terra? Eu fico pensando, às vezes eu fico pensando, leigo como eu sou, eu fico pensando assim, o que é terra? Ainda tem rocha e pedra, que não é brincadeira. Tem no Brasil aqui, quem viaja muito, conhece o Espírito Santo. No Espírito Santo e uma região aí é pedra pura, só pedra. Inclusive os melhores mármores que existem vêm do Espírito Santo. Então, lá você vai andando nas rodovias assim, elas foram construídas, elas são tem tanta curva, que, como aqueles pastores lá do norte às vezes brincam assim, tem curva tão fechada que você chega a ver a placa de trás do carro. É muita curva, não é? E aquilo foi construído, eu não sei como é que eles conseguiram passar no meio de tanta pedra. Você olha assim, aquelas rochas, que é uma montanha de uma rocha só. E saber que debaixo daquelas rochas ali está aí fogo puro, tá cheio de larvas vulcânicas. E lá aí você vem para a superfície, onde que a 3 partes, 3 partes é de água, você separa. Você já pensou se Deus quiser explodir essa terra? É fácil demais, gente. Para Deus, o que é que custa para Ele falar assim, olha, oxigênio fica de um lado aí, hidrogênio fica do outro aí. Agora explode. Vira fogo, você vê. Gente, essa uma parte de terra que tem, é fácil demais para ser queimada de uma hora para outra, é ou não é? E a ciência ainda se fica aí vangloriando das grandes descobertas deles. Eu vou repetir o 39. E 2/3 da terra, mais que 2/3 dela, está na água. E 1/3 dela está em terra, cerca de 1/3. E simplesmente olhe para esta crosta na qual estamos vivendo.
está cheia de explosivos perigosos. Além dessa água, além da parte vulcânica, ainda nesse pouco de terra que tem, ainda tem explosivos perigosos, gás, gasolina, óleo, tudo. Não sei se vocês já viram, vocês já devem ter visto, pelo menos por fotografia, uma refinaria de petróleo. Irmãos, eles têm ali, naquela refinaria de petróleo, eles têm um lugar de queimar petróleo ali, aquilo lá queima 24 horas por dia. Porque eles não podem deixar aquilo, não sei explicar, sei que queima 24 horas por dia. Tem que queimar isso, tem que queimar aquilo, eu não sei se é excesso, o que é aquilo, se é rejeito, o que acontece, eu nunca estudei sobre isso. Mas que tem que queimar, queima. Toda refinaria tem lá um lugar lá, sai aquele tufo de fogo, não para um minuto. Um tempo atrás, aí, uma refinaria explodiu lá, uma coisa, e aquilo foi um dano terrível para a natureza. E 2/3 dela, mais que 2/3 dela, água. Qual é a fórmula da água? 2 partes de hidrogênio e 1 parte de oxigênio, tudo explosivos. Há suficiente eletricidade, olha só, há suficiente eletricidade em cada parte para separar o calor do frio. E isto produzirá suficiente eletricidade para explodir um espaço. Você pode pôr átomos suficiente em uma bola de golfe para explodir Nova York. Desculpe, da face da terra. E então o homem assentado em um caldeirão, veja bem, e então o homem assentado em um caldeirão do inferno. Misericórdia. Bate no próprio peito e desafia a palavra de Deus. Que pecado. E diz, não há tal lugar como o inferno. Ele está sentado num caldeirão do inferno, desafiando o próprio Deus, dizendo que não existe inferno. Que cegueira. Eu tenho isso aqui embaixo, daqui a pouquinho nós vamos chegar a isso. Você se assenta em um grande caldeirão disso todo dia, e enquanto você está aqui, você está assentado exatamente sobre isso. O inferno está simplesmente abaixo de você. Ai. Cuida-te de ti mesmo. Se essa coisa explodir aqui, nós estamos surdos. Oh, Jesus, tem misericórdia da minha família, Senhor. E agora notem, mas agora, quando isto foi primeiro encontrado, quando Jesus, agora observa o pequeno halo além. Agora eu posso vê-lo se mover para nesta terra e ficar acima do topo dela e começar a movê-la aqui perto do sol. Não é nada além de uma grande bola de gelo. Então agora ele vai mexer com a criação na terra. Veja bem, ele diz que agora esse halo de luz, esse filho, ele vem e agora ele começa a observar essa bola da terra, que por causa da ausência do sol, não tinha sol ainda, para esquentar ela era um aglomerado de gelo. E ele começa agora, e vai começar a criatividade da vida na terra. Veja, eu posso vê-lo se mover para esta terra e ficar acima do topo dela e começar a movê-la aqui perto do sol. Não é nada além de uma grande bola de gelo. E quando ela começa a derreter, então enormes geleiras começam a atravessar as terras
do norte e descem. E quando o fez, isto cortou fora o Kansas e o Texas e todos aqueles lugares lá e seguiu até o Golfo do México. E a primeira coisa que você sabe, a coisa toda foi coberta com água. Então, agora, nós chegamos a Gênesis primeiro, e nós chegamos à Bíblia agora, a nosso quadro na Bíblia. Então, você vê que tudo que ele estava falando aí foi bem antes do Gênesis primeiro, para poder levar a mente de quem perguntou a diferença, por que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança o criou, macho e fêmea o criou, e depois lá em Gênesis 2, e formou o homem do pó da terra. E agora que ele vai entrar em Gênesis para responder a pergunta. E nós já aprendemos muita coisa, não já? Nós chegamos à Bíblia agora, e nosso quadro na Bíblia, Gênesis 1. O mundo era sem forma e vazia, a água estava sobre a face do abismo, correto? E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Agora, ele separou a água, levantou as colinas e as terras, e assim por diante, e secou a vegetação e tudo. Ele fez, e ele fez a lua, e estabeleceu os seus limites do mar, para que assim ele não pudesse passar. Ele tomou todas aquelas coisas juntas e fez todas as outras, toda a vida animal, os pássaros, as abelhas, os macacos, e o que quer que fosse, e colocou todos aqui na terra. E então ele fez o que diz esta pergunta agora: façamos. Quem? O Pai e o Filho. Pai e Filho. O homem, a nossa imagem. Agora, se um homem foi feito algo como aquela pequena luz sagrada além, ou algo como aquilo, não poderia ser visto, o qual é um ser espiritual. Está vendo? O primeiro homem de Gênesis 1:26 não podia ser visto também, porque ele foi formado um homem espírito. Ele era um ser espiritual, ele não poderia ser visto, ele não tinha corpo ainda, ele era como Deus, a imagem de Deus. Ele manifestou ou se revelou um pouco mais para fazer uma trindade de si mesmo, por Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui estava Deus, e ele se revelou agora em façamos o homem, o qual era o seu filho, uma descendência dele. Homem à nossa imagem, ele era um ser sobrenatural, e que tenha domínio sobre o gado do campo e assim por diante. Agora o homem guiou o gado e tudo, exatamente como o Espírito Santo guia um crente real e verdadeiro hoje. A voz de Deus lá fora, a voz do homem, sem dúvida, falava e dizia, chamava o gado desta maneira, chamava as ovelhas a esse pasto, chamava os peixes a essa água. Vem, ele tinha domínio, tudo lhe obedecia. A natureza obedecia ao homem. Aí você vai ver por que não obedece mais. Agora, mas então não havia nenhum homem para lavrar o solo, Gênesis 2. Nenhum homem para lavrar o solo. E então Deus formou o homem, Gênesis 2:7, do pó da terra. Agora, nós seguimos isto. Ele formou o homem do pó da terra e colocou aquele espírito sobrenatural. Agora, ele estava lá. Eu posso ter muitos quadros disto. Eu posso ver Adão de pé. Vamos tomar dessa maneira, vê-lo de pé como uma árvore. Deus o havia feito. Ele estava tão morto quanto podia estar, seus dedões, como as raízes fincadas no chão.
e Deus disse: haja. Ou melhor, soprou o sopro da vida nele, e ele saltou, veio a si. Vejam, ele era soprou o sopro da vida nele, e ele se tornou uma alma vivente. Agora, ele começou a se mover, e então Deus tirou do seu lado um pedaço dele, uma costela, e fez uma mulher. Agora, onde ele pegou o espírito da mulher? Onde ele pegou o espírito? Mulher, vem. Quando ele, Gênesis 1, 26, ele disse: façamos um homem à nossa imagem, segundo nossa própria semelhança. Criou ele o homem, macho e fêmea. Ele fez o espírito robusto para o homem, macho e fêmea. Ele fez um espírito robusto para o homem, macho e fêmea. O primeiro homem que Deus criou era macho e fêmea. E hoje, se tem um homem macho e fêmea, está errado. É diabólico. Hoje não é de Deus, não. Se tem uma mulher feminina e masculina, é do diabo, não é de Deus, não. Aí nós voltamos lá na quinta-feira. Voltamos na quinta-feira. Coisa triste é um homem que casa com a mulher homem. A mulher mandona, mulher do nariz empinado. Eu mando, eu faço o que eu quero, eu. Coitado desse homem. Ela não gosta de cozinhar, ela não gosta de fazer pudim, ela não gosta de fazer biscoito, ela não gosta de cozinha, ela não gosta de casa. Ô tristeza do mundo! Ela quer dominar, ela quer governar, ela quer mandar. Ela é homem, ela é mulher macho, sim senhor. Deus separou lá. Quando ele criou um homem masculino e feminino, tudo junto. Você quer ver o que ele vai continuar dizendo? Um homem robusto. E ele fez o suave, pequeno, delicado espírito feminino. Eu acho que todo pai devia aconselhar como aquele pai deu o conselho para aquela filha. A filha, Deus não quer, homem nenhum quer uma mulher macho, não. Você tem que voltar para o seu lugar, você tem que ser feminina. Você tem que ser uma dama. E quando você vê uma mulher agindo como um homem, ela tem saído do seu lugar. Vê você? No princípio, vem, tudo bem. Eu queria voltar um pouquinho aí, ó, na primeira linha, na página 9. Ele fez o suave, pequeno, delicado espírito feminino para a mulher. Aí a sequência: e quando você vê uma mulher agindo como um homem, ela tem saído do seu lugar. Vê você? No princípio, vem, tudo bem. Ela está suposta a... Eu penso que é uma vergonha que as mulheres tenham perdido seu lugar feminino, delicado. É uma desgraça. Eu lhes digo que está. Graças a Deus que é o profeta está dizendo, não é eu. Você sabe, eu vou dizer isto. Agora, eu não estou falando sobre vocês, mulheres aqui. Mas é lógico que se isto fere, simplesmente acontece. Mas olhem, deixe-me perguntar-lhes algo. Costumava ser que as mulheres eram tão femininas até o ponto em que homens iam falar com elas e elas ficavam ruborizadas. Ruborizadas é com vergonha, elas baixavam a cabeça. Elas ficavam envergonhadas quando um homem ia falar com elas. O que é ruborizar? De qualquer maneira? Eu não tenho visto isso em tanto tempo que eu nem mesmo saberia o que seria se alguma mulher ruborizasse. Eles nem sabem o que é uma mulher ficar
reborizar. Eles nem sabem mais o que é isso, o que significa isso. Que faz tanto tempo que não vê isso. Aí você liga numa empresa: oi, meu amor, o que você quer? Ela chama qualquer um de amor, de meu bem, de querido, qualquer um que não é seu marido. Ela já não tem mais nada daquela dignidade, todo aquele bom espírito feminino. Elas estão simplesmente, elas vestem roupas como um homem, cortam seus cabelos como um homem, fumam como um homem, bebem como um homem, xingam como um homem, votam como um homem, trabalham como um homem, assim se tornam grosseiras. Vai, casa com a mulher macho, sim senhor, casa. Foi você que escolheu, camarada. Ah, mas minha mulher é muito grosseira. Culpa sua, foi você que escolheu ela. Você não viu isso antes de casar, não? Se ela era grosseira, não? Corpulentas, qualquer coisa eu desço braços. Eu sou mais forte que ele, quer ver? Corpulentas, eu, hein? Quero uma bem magrinha. Eu nem vou falar nada. Aí que a gente vai descobrindo, viu, Manadir, como é que é, por que é. Trabalham como um homem, assim tornam grosseiras, corpulentas. Oh, que coisa! Mostra onde você tem chegado, é exatamente. Aquela pequena com aparência de dama, você não a vê mais. Ela é uma pessoa difícil de se encontrar. Salomão, eu fico pensando aqui, espera aí. Eu não sei o que você vai arrumar para casar. Porque Salomão, ele falou assim, olha, entre 1000 eu não achei uma. Entre 1000 mulheres eu não achei uma. E depois ele falou assim, ó, e entre todos os homens eu achei eu. Salomão era meio arrogante, não? Entre 1000 mulheres ele não encontrou uma feminina, uma dócil, uma mansa, uma humilde. Vocês, mulherinhas novas, zela dos seus maridos, zela deles, zela, cuida deles. Porque senão vocês podem morrerem, ir para o inferno, se não cuidar dos seus maridos. Eu estou citando citação da CUT, quinta-feira passada. Eu repeti isso ontem lá na Fazenda Jacaré. Uma mulher nova que se é repudiada, que divorcia do seu marido, dificilmente aquela mulher vai entrar no céu, dificilmente. Porque ela não vai dar conta de obedecer 1 Coríntios 7. Ela não vai dar conta de obedecer Romanos 7. Ela não vai dar conta de obedecer o Espírito Santo. Aí ela vai rebelar contra Cristo e vai querer casar de novo. É por isso que eu estou dizendo, zela de seus maridos, trata bem deles, cuida deles, carrega água no jacá para eles. Mulheres idosas,
ensine as suas filhas, as suas netas, serem boas donas de casa, serem verdadeiras damas, esposas. Paulo aconselhou isso. Aquela pequena para 50. Vamos encerrar, o relógio já mandou parar. Aquela pequena com aparência de dama, você não a vê mais. Ela é uma pessoa difícil de se encontrar. Não é certo? Sim, é verdade. Assim, uma mulher não está suposta a se levantar e agir como um homem grande, corpulenta, porque ela é delicada. Deus a fez daquela maneira. Eu posso provar isto pelas Escrituras, sim, Senhor, correto. Vamos ficar por aqui. Se Deus permitir, domingo próximo nós continuaremos. Não esqueça a sua mensagem em casa, porque depois você fica aqui voando sem poder acompanhar. Vamos ficar de pé. Eu não vou comentar mais do que o que já foi feito. Cuida-te de ti mesmo. Cuida-te da tua casa, do teu lar. Senhor Jesus, a nossa carne treme, o nosso corpo treme, mas isso é a pura realidade, a pura verdade. Como que o nosso profeta caminhou com uma pergunta tão simples como aquela? Parece que era tão fácil responder aquela pergunta. Como é que, o que significava e criou Deus o homem, a sua imagem, macho e fêmea os criou. E depois, e formou o homem do pó da terra. Parece que era tão fácil responder isso em poucas palavras. E como o Senhor tem nos abençoado com esse caminhar, eles voltar lá 100 milhões e milhões de anos antes da terra ser formada, e vir trazendo da eternidade para abrir a nossa mente e mostrar para onde é que nós estamos indo. Ó Senhor, ajuda cada filho do Senhor, a cada filha do Senhor. Sabemos que nós estamos sendo preparados para encontrar com o Senhor nos ares. Dê humildade em nossos corações para viver uma vida cristã, para viver mais perto do Senhor, mais em obediência ao Espírito Santo, à Tua palavra. Aceita a nossa gratidão com o perdão de nossos pecados. Guarde a cada um dos Teus filhos de volta aos seus lares e os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja com cada um de vós. Deus os abençoe, cumprimente um ao outro e até à tarde, se o Senhor nos permitir. Estaremos de volta às 18 horas aqui na igreja e em Vianópolis também, e Bonfinópolis às 15h30 com o companheirismo. Mas eu queria pedir aí, irmãos diáconos aí, a toda a igreja aí em Bonfinópolis, fazer um esforço aí de todo mundo estar às 15h30. A gente anuncia 15h30, vocês vão chegar às 16 horas, está acontecendo frequente em todo o companheirismo. Então vamos fazer uma força aí de 15h30, estar todo mundo na igreja, para termos um aproveitamento melhor. Deus abençoe toda a igreja aí em Bonfinópolis, Vianópolis. E hoje é ceia lá em Bonfinópolis, né? Deus os guarde, Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.